Você trabalha duro, acorda cedo, cumpre suas responsabilidades, estuda quando pode, se sacrifica mais do que a média. E mesmo assim, sua renda não rompe. Seu padrão financeiro não muda de nível. A pergunta não é se você merece mais. A pergunta é se sua mente está operando em modo sobrevivência ou em modo expansão. Existe um erro silencioso que aprisiona 90% das pessoas financeiramente. Um erro que não aparece no extrato bancário, não é percebido nos elogios que você recebe e não é resolvido trabalhando mais horas. É um erro estrutural, mental, invisível e brutalmente decisivo. Hoje você vai entender a diferença entre a mente que apenas se mantém viva e a mente que constrói riqueza. E ao final deste vídeo, você será capaz de identificar qual delas domina suas decisões. Porque não é o ambiente que define seu teto financeiro. É o padrão mental que governa suas escolhas quando ninguém está olhando. Preste atenção até o fim. O que você descobrir pode explicar anos de esforço com resultados medianos, e talvez seja a virada estratégica que faltava. Existem duas mentes operando dentro de você neste exato momento. Elas compartilham o mesmo corpo, os mesmos recursos e, muitas vezes, até os mesmos sonhos. Mas tomam decisões com fundamentos completamente diferentes. A primeira é a mente de sobrevivência. Ela busca estabilidade, previsibilidade, proteção. Seu foco principal é evitar perdas, evitar risco, evitar desconforto. Ela é eficiente para manter você seguro, mas segurança prolongada raramente produz crescimento exponencial. A segunda é a mente de expansão. Ela também calcula risco, mas não para evitá-lo. Ela mede risco para atravessá-lo estrategicamente. Seu foco não é proteger o que já existe, mas aumentar território. A mente de expansão aceita desconforto como custo de posicionamento. O problema não é ter a mente de sobrevivência. Todos precisam dela. O problema é quando ela se torna dominante. Quando a mente de sobrevivência governa suas decisões financeiras, você escolhe o seguro em vez do estratégico. Escolhe o estável em vez do escalável. Escolhe a manutenção em vez da multiplicação. E o mais perigoso, você faz isso acreditando que está sendo responsável. Pense com frieza agora. Nas últimas decisões importantes que você tomou, carreira, investimentos, projetos, você estava tentando crescer ou tentando se proteger? Essa pergunta desconfortável é o início do diagnóstico real. Porque riqueza consistente exige que a mente de expansão lidere, enquanto a de sobrevivência apenas apoia. Aqui está um engano fatal que mantém pessoas inteligentes financeiramente limitadas. Esforço não é sinônimo de expansão. Você pode trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, e ainda assim estar reforçando mentalidade de sobrevivência. Porque esforço operacional mantém estruturas existentes. Expansão estratégica cria novas estruturas. Existe uma diferença brutal entre trabalhar para manter contas pagas e trabalhar para construir ativos. Entre aceitar mais tarefas e assumir posição. Entre ser eficiente dentro do sistema e criar vantagem dentro dele. A mente de sobrevivência valoriza movimento constante. A mente de expansão valoriza alavancagem. O primeiro busca estabilidade mensal. O segundo busca a simetria anual. Perceba algo desconfortável. Muitos profissionais orgulham-se do quanto trabalham, mas raramente questionam se o tipo de trabalho que executam amplia poder ou apenas garante permanência. Se você substitui crescimento por ocupação, sua mente está priorizando preservação. E aqui está a verdade estratégica que poucos aceitam. Ocupação excessiva é uma forma socialmente aceitável de estagnação. Pause um segundo e observe seu próprio padrão. Seu esforço atual está criando alavancagem futura ou apenas sustentando seu nível atual? Se essa pergunta já começou a reorganizar sua visão, deixe um comentário com a palavra expansão. Não como motivação vazia, mas como sinal consciente de que você percebeu a diferença entre estar ocupado e estar estratégico. A partir daqui, o desconforto aumenta, porque agora você começa a enxergar onde realmente está se posicionando. A mente de sobrevivência raramente se apresenta como medo. Ela se apresenta como responsabilidade. Ela fala com um tom racional. Melhor esperar mais um pouco. Agora não é o momento certo. Preciso garantir o que já tenho antes de arriscar. E tudo isso soa prudente, adulto, equilibrado. Mas existe uma linha fina, quase invisível, entre prudência estratégica e autopreservação crônica. A mente de sobrevivência odeia perder posição.
Mesmo que essa posição seja pequena, mesmo que seja mediana, mesmo que esteja muito abaixo do seu potencial. Ela não pergunta: isso pode me colocar um nível acima? Ela pergunta: isso pode me fazer perder o que já está garantido? E essa pergunta muda tudo. Porque quando o foco dominante é evitar perda, você automaticamente reduz exposição a crescimento. A ironia brutal é que muitas pessoas vivem em modo defensivo permanente, e chamam isso de maturidade. Mas maturidade real envolve cálculo estratégico, não proteção emocional disfarçada. Observe sua última grande decisão financeira. Você avaliou o risco com intenção de expansão, ou avaliou o risco buscando justificativa para não agir? Essa diferença é cirúrgica. Quem domina a riqueza não elimina risco. Ele gerencia risco para posicionamento maior. Quem vive na sobrevivência tenta eliminar risco e, ao fazer isso, elimina possibilidades. E enquanto essa mentalidade dominar, sua renda pode crescer lentamente, mas seu nível estrutural continuará intacto. Riqueza não é decidida em grandes momentos dramáticos. Ela é determinada nas microdecisões que você toma quando ninguém está avaliando. É aí que a mente dominante revela sua verdadeira lealdade. Você diz que quer crescer, mas quando surge a oportunidade de investir em um curso avançado, você calcula apenas o custo, não o potencial de retorno. Você afirma querer mudar de nível, mas mantém conversas apenas com pessoas que confirmam seu padrão atual. Você fala sobre liberdade financeira, mas evita qualquer movimento que possa gerar instabilidade temporária. Essas são microdecisões, pequenas, quase invisíveis, repetidas todos os dias. E repetição cria identidade. A mente de sobrevivência pergunta: isso pode dar errado? A mente de expansão pergunta: qual é o potencial assimétrico se der certo? Uma evita desconforto. A outra usa desconforto como indicador de crescimento. Agora seja honesto. Quando você recebe dinheiro inesperado, sua reação é proteger ou multiplicar? Quando surge uma chance de posicionamento maior, sua reação é avaliar ou adiar? É nesses detalhes que o destino financeiro começa a se desenhar. Se você está começando a perceber padrões seus que nunca analisou com frieza, pressione o botão de curtir agora. Não por impulso, mas como compromisso racional com a expansão. Porque reconhecer o padrão é o primeiro passo. Corrigir exige algo mais profundo. E o mais desconfortável ainda está por vir. Vamos observar dois profissionais com o mesmo nível de inteligência, a mesma formação e a mesma carga de trabalho. O primeiro é disciplinado, cumpre metas, entrega resultados, evita conflitos, aceita aumentos moderados, guarda dinheiro com cuidado, busca estabilidade. Seu foco é eficiência dentro do sistema. O segundo também é disciplinado, cumpre metas, entrega resultados, mas faz algo diferente. Escolhe projetos que ampliam visibilidade, assume responsabilidades que aumentam exposição, investe pesado em habilidade rara, tolera desconforto social ao se posicionar acima da média. Ambos trabalham muito, mas apenas um opera com mentalidade de expansão. Após alguns anos, o primeiro ainda está estável, talvez com pequenos aumentos, respeitado, seguro, previsível. O segundo acumulou risco calculado, criou autoridade, aumentou o poder de negociação, construiu ativos invisíveis, reputação estratégica, influência, capacidade de decisão. A diferença não foi esforço, foi direcionamento mental. A mente de sobrevivência otimiza dentro dos limites existentes. A mente de expansão estica limites até que eles deixem de existir. E aqui está a pergunta inevitável. Se você olhar 5 anos para frente, qual padrão de decisão vai dominar sua trajetória? Porque ninguém acorda rico por acidente. O que existe são anos de decisões invisíveis que apontam para crescimento estrutural ou manutenção sofisticada. A escolha entre sobreviver bem e expandir agressivamente acontece antes do dinheiro aparecer. Sempre acontece na mente. Agora vamos falar sobre o custo real de permanecer em modo sobrevivência por tempo demais. Não é apenas financeiro. É psicológico. É estrutural. É acumulativo. Quando você opera constantemente buscando estabilidade, algo começa a acontecer silenciosamente. Sua tolerância ao risco diminui. Sua identidade se ajusta ao nível atual. Sua ambição começa a negociar consigo mesma. Você passa a dizer que está confortável, que já está bom.
que não vale a pena arriscar. Mas o que parece estabilidade, na verdade é adaptação. E adaptação prolongada cria acomodação. Enquanto isso, pessoas com mentalidade de expansão aceitam desconforto temporário para criar vantagem permanente. Elas não ignoram o risco. Elas o administram como ferramenta de posicionamento. Quem permanece na sobrevivência prolongada paga 3 preços invisíveis. Primeiro, perde tempo acumulativo. Anos de potencial exponencial são trocados por linearidade confortável. Segundo, perde capital psicológico. A cada decisão defensiva, reforça internamente a identidade de proteção. Terceiro, perde oportunidades assimétricas. Porque oportunidades maiores raramente são seguras no início. A pergunta desconfortável é simples. Quantas oportunidades você já chamou de imprudentes apenas porque exigiam expansão? Sobrevivência mantém você vivo, mas expansão constrói império. Se essa diferença já começou a mudar sua percepção, compartilhe este vídeo com alguém que trabalha duro, mas ainda não rompeu o nível. Talvez essa seja a conversa estratégica que faltava. Agora precisamos falar sobre transição, e é aqui que poucos conseguem avançar. Migrar da preservação para a expansão não começa com um salto financeiro. Começa com uma mudança de orientação mental. Primeiro ajuste: decisões baseadas em crescimento, não em proteção. Antes de decidir qualquer movimento importante, mude a pergunta dominante. Em vez de o que posso perder, pergunte qual é a vantagem estratégica se isso funcionar. Essa troca parece simples, mas altera completamente a direção da sua atenção. Segundo ajuste: investimento em identidade, não apenas em renda. A mente de sobrevivência investe quando sobra. A mente de expansão investe para crescer. Cursos avançados, novas habilidades, networking de alto nível, posicionamento público, tudo isso pode parecer desconfortável. E é justamente por isso que separa os dois padrões mentais. Terceiro ajuste: tolerância programada ao desconforto. Expansão não acontece dentro de territórios emocionais seguros. Ela acontece quando você suporta incerteza sem entrar em pânico estrutural. Isso não significa imprudência. Significa maturidade psicológica para operar fora do conhecido. Observe seu próximo movimento estratégico. Ele será tomado para garantir estabilidade ou para ampliar alcance? Se a resposta automática ainda for proteção, você já identificou o padrão dominante. E aqui está o ponto final deste capítulo. Riqueza sustentável não é construída por quem evita risco. É construída por quem aprende a administrá-lo com frieza. Agora resta apenas um julgamento, e ele não será feito por mim. Será feito pela sua própria identidade. Ignorar essa lei não congela sua vida. Ela lentamente a reduz. Quem insiste em operar apenas em modo sobrevivência não falha de forma dramática, falha de forma silenciosa. Continua recebendo salários. Continua sendo respeitado. Continua dizendo que está tudo bem. Mas perde anos de crescimento exponencial, perde janelas estratégicas e, pior, consolida uma identidade incapaz de sustentar riqueza real quando ela finalmente surge. Quem usa essa lei de forma errada, confundindo prudência com medo e esforço com expansão, constrói uma prisão confortável. E prisões confortáveis são as mais difíceis de abandonar. Agora, se realmente compreendeste o poder desta lei, responde-me isto. Poucos veem além das aparências. Serás um deles. Existe algo que nasce invisível, governa suas decisões e molda o destino financeiro antes do dinheiro aparecer. Ele não grita. Não aparece em contratos. Não se manifesta no saldo bancário, até que seja tarde demais. Ele cresce a cada microdecisão e define quanto território você será capaz de sustentar. Ele pode manter você seguro, ou torná-lo estrategicamente perigoso. Quando dominante, ele protege o que já existe. Quando reprogramado, ele expande o que ainda não foi criado. Pista verdadeira: ele se fortalece pela repetição diária das suas escolhas. Pista falsa: ele depende de talento ou sorte para evoluir. O que é? Ele começa como padrão mental. Consolida-se como identidade. E identidade define limite. A riqueza nunca ultrapassa a estrutura que a mente pode sustentar. Se você entendeu a resposta, não diga apenas para si mesmo. Deixe sua resposta nos comentários, e veremos quem realmente compreendeu o erro fatal que mantém 90% presos. Poucos ousam responder, e menos ainda acertam. A resposta certa revela maturidade estratégica. A errada revela sobrevivência. Qual escolherás?